vídeo de hoje vamos entrar no ciclo das rochas e vamos pegar no conceito do que é uma rocha. A rocha é uma substância natural, é formada por uma associação estável de minerais compatíveis entre si e com o ambiente em que se formaram. Quanto à sua origem, existem três famílias petrogénicas: as rochas sedimentares, as rochas magmáticas e as rochas metamórficas. Vamos começar pelas rochas sedimentares e nesta imagem o que nós temos são as diferentes etapas de formação das rochas sedimentares. Começamos pela meteorização, que é uma alteração física, mas também química das rochas. Passamos para a erosão, que é a remoção das partículas das rochas. E depois temos o transporte, que é a deslocação dos detritos e solutos por ação dos agentes de transporte. E por fim, a sedimentação, que é a deposição dos sedimentos por ação da gravidade ou por a precipitação química. Para depois dar origem às rochas sedimentares, temos a diagênese, que ocorre a união ou litificação dos sedimentos. Na diagênese, nós temos aqui temos duas etapas, ou duas, pode ocorrer a compactação ou a cimentação. O que nós estamos a ver aqui é, por exemplo, a passagem, por exemplo, das areias até à formação do arenito. Portanto, e são duas etapas que vão comportar a diagênese e que, no fundo, vai dar origem a diferentes tipos de rochas sedimentares. E são elas as rochas detríticas ou clásticas, que é, por exemplo, o conglomerado, mas também temos as areias, temos os arenitos e os argilitos, ou seja, que são formadas por fragmentos de dimensões variáveis, nomeadamente detritos ou clastos, daí rochas detríticas ou clásticas, por isso detritos ou clastos resultantes de rochas que já existiam. Depois temos as rochas quimiogénicas, que são formadas pela precipitação de substâncias que se encontravam dissolvidas na água, e podemos ter o calcário que tem origem na precipitação, portanto, estamos a falar em termos do travertino, e temos o salgema, que também temos a alite. As rochas biogénicas são formadas pela acumulação de restos, mais ou menos transformados, de seres vivos. E temos como exemplo o calcário recifal e o carvão. Por isso, os tipos de sedimentos podem ter então origem detrítica, são fragmentos erudidos de rochas meteorizadas, ou seja, têm origem de rochas já existentes. Originam rochas sedimentares detríticas e, como exemplo, temos o arenito, o argilito e o conglomerado. Depois, quimiogénicos resultam da precipitação de substâncias químicas, como é o caso dos íons, que se encontram dissolvidos na água e dão origem a rochas sedimentares quimiogénicas, como é o caso do calcário, do salgema e do gesso. E depois temos as biogénicos que resultam de restos de organismos ou substâncias que são produzidas por eles e dão origem a rochas sedimentares ou sedimentares biogénicas, que é o caso do calcário conquífero, o calcário recifal e o carvão. Então agora, tem aqui duas questões que nós podemos falar sobre aqui a questão do ambiente de formação dos calcários. Explica como é que a formação de calcário contribui para reduzir a quantidade de gases com efeito de estufa, sendo que um dos gases principais de efeito de estufa é o dióxido de carbono. Portanto, o que é que acontece? O calcário, ele tem fórmula química CaCO3, portanto, ele é formado por carbonato de cálcio, e para a formação do carbonato de cálcio é de facto necessário incorporar CO2 atmosférico, que é, como eu já disse, um dos principais gases de efeito de estufa. Portanto, com a formação de calcário, vamos retirar dióxido de carbono da atmosfera, ou seja, vamos retirar um dos gases que contribui bastante para o efeito de estufa. Já agora, o cálcio, que também faz parte aqui do carbonato de cálcio, ele encontra-se dissolvido na água, portanto, ele provém da erosão das rochas sedimentares, das rochas magmáticas e das rochas metamórficas. Portanto, e no fundo é a dissolução de calcários que vai fornecer não só o Ca2+, como o íon hidrogenocarbonato, os quais depois se vão combinar quimicamente ou biogenicamente para originar o carbonato de cálcio.
Explica de que forma o calcário quimiogénico permite inferir o paleoambiente do local onde se encontra. Por isso, ao encontrar-se um calcário no terreno, nós podemos inferir que o paleoambiente desse local seria marinho, quente e pouco profundo. Isso é muito importante para as perguntas de exame. Passamos para as rochas magmáticas, também podem ser designadas por ígneas e elas resultam da consolidação do magma. Se a consolidação ou o arrefecimento for feito em profundidade, é feito de uma forma lenta e dão origem a rochas intrusivas ou plutónicas, que têm uma chamada textura fanerítica, ou seja, com vários minerais. Já as rochas extrusivas ou rochas vulcânicas têm um arrefecimento mais rápido e é junto à superfície e podem ter uma textura afanítica, ou seja, que é praticamente inexistente a presença de minerais, ou totalmente inexistente, que é o caso da textura vítrea. Como exemplo das rochas plutónicas, temos o gabbro. Como exemplo de rochas extrusivas com textura afanítica, temos o basalto e com textura vítrea, a obsidiana. Portanto, as extrusivas, o arrefecimento rápido leva à formação de cristais pouco desenvolvidos, enquanto que no caso do granito, o arrefecimento lento permite a formação de cristais bem desenvolvidas. Passamos para as rochas metamórficas, que resultam de alterações no estado sólido de rochas que já existiam por ação dos chamados fatores de metamorfismo e podem ser temperatura e pressões elevadas ou fluidos de circulação e tempo. Aqui nós temos dois tipos de metamorfismo, o metamorfismo regional ou o metamorfismo de contacto. O metamorfismo regional tem como fatores de metamorfismo associado a pressão litostática, a pressão também não litostática e a temperatura, que vai conduzir a uma textura que pode ser tanto foliada como não foliada. Já o metamorfismo de contacto tem como fatores de metamorfismo a temperatura e os fluidos circulantes, e o tipo de textura é não foliada. Portanto, o que nós estamos a ver aqui é o granito, que é uma rocha magmática que, por ação de fatores de metamorfismo, origina uma rocha metamórfica que é o gneiss. E o que nós estamos a ver aqui é que pode ocorrer a formação de bandas, ou seja, há um alongamento e um encurtamento, ou seja, é quase como se alonga e depois amassa, ok? E isso vai permitir uma reorientação e uma separação dos minerais, ou seja, depois passa a haver minerais escuros numa banda, minerais claros noutra banda. Aqui também temos onde é que poderá ocorrer os dois tipos de metamorfismo, ou seja, o metamorfismo regional aqui sujeito a forças dirigidas e que leva, por exemplo, a aparecimento de texturas foliadas, que é a ardósia. E depois temos aqui junto de um magma, um metamorfismo de contacto, ou seja, que vai interferir nas rochas encaixantes e que pode dar origem a uma rocha sem foliação, que é a corniana. A origem destes dois tipos de rochas, quer a ardósia, quer a corniana, seria numa rocha sedimentar, o argilito. Depois aqui temos uma visão do ciclo litológico, ou seja, do ciclo das rochas. Portanto, nós temos aqui os fatores ou seja, os diferentes etapas da sedimentação, ou seja, desde a meteorização, erosão, transporte e deposição, que pode levar a uma sequência de estratos. Depois pode ocorrer a compactação e cimentação, que também faz parte da formação das rochas sedimentares, e aqui a formação então das ditas rochas sedimentares. Pode, por metamorfismo, ou por a pressão ou pelo contacto com o magma, levar à formação de rochas magmáticas, que depois, ao fundir, poderá dar origem a rochas magmáticas, quer em profundidade, ou seja, quer intrusivas, quer extrusivas. E depois, por sua vez, já voltam a estar no exterior, que depois vão estar sujeitas outra vez a fatores de meteorização, erosão, transporte, portanto, e temos então aqui a formação do nosso ciclo. Portanto, vamos então ver aqui, ou seja, vamos começar, ah, talvez aqui, ou seja, o magma,
consolida e pode dar origem a rochas magmáticas intrusivas ou magmáticas extrusivas, devido à sedimentogénese, que é os 4 fatores, leva à formação de sedimentos. Esses sedimentos, pela diagénese, pode dar origem a rochas sedimentares e logo aqui, ocorrendo novamente a meteorização, a erosão, o transporte e a cimentação, vai dar origem outra vez aos sedimentos, que depois pode dar origem a novas rochas sedimentares. Ou então, as rochas sedimentares, por ação de fatores de metamorfismo, podem dar origem a rochas metamórficas, que depois, também sujeitas às condições de sedimentogénese, podem dar origem novamente a sedimentos. Ou então, podem fundir, já em contacto com o magma, e podem depois se consolidar em profundidade ou à superfície, e depois isto vai novamente seguir. Por isso, o que é que nós conseguimos perceber aqui neste ciclo? Todas as rochas podem originar rochas sedimentares, todas as rochas podem também originar rochas metamórficas quando sujeitas a fatores de metamorfismo. As rochas magmáticas são menos suscetíveis ao metamorfismo, uma vez que se encontram ou que se formam normalmente a temperaturas e pressões muito elevadas. Uma rocha magmática pode resultar da fusão de uma rocha metamórfica e originar rochas sedimentares se for sujeita aos fatores de meteorização, ou seja, da sedimentogénese. Uma rocha metamórfica pode originar rochas sedimentares quando sujeita à ação da meteorização e erosão e tem origem em rochas sedimentares sujeitas a um ou mais fatores de metamorfismo. Ok, terminamos aqui esta revisão do ciclo das rochas. Espero que este vídeo